Tu já pensou em estudar num lugar onde, antes mesmo da primeira aula começar, tu já tá sendo observado? Onde até o teu cabelo pode virar problema? Onde tu chega na escola, mas não vai direto pra sala? Tu vai pro ginásio, entra em forma, e alguém apresenta a turma pro militar responsável do dia. Todo mundo alinhado, todo mundo em silêncio, e qualquer erro parece grande. Estranho, né? Pois é, eu vivi isso por 7 anos da minha vida. Mas, bom, logo quando meus pais falaram que eu ia entrar na escola militar, nisso eu tinha 11 anos, eu tentei relutar com todas as forças para minha mãe não me colocar na escola militar, mas não teve jeito. Ela adorou a ideia e me colocou na escola militar. E eu já tinha uma visão meio deturpada daquilo. Não era uma visão legal, eu tinha muito preconceito relacionado à escola militar. E a minha cabeça era bem fértil, então os bombardeios de imagens totalmente errados da escola militar inundaram a minha cabeça. Eu já tinha visto coisas similares a ambientes militares, por exemplo, o exército, mas tudo bem, é um exemplo mas muito mesmo extremo. Mas logo quando eu entrei naquela escola, eu percebi que tinha algo diferente ali. Não era como uma escola convencional pública. Não é aquela bagunça da escola pública. Era um lugar onde realmente tudo o que tu fazia importava. Era um ambiente muito rígido. Literalmente, o nosso regulamento, ele é um livro que eu te digo que dá uns 3 dedos de altura, de tanta regra que tem. É a nossa Bíblia, né? Os militares sempre falavam pra gente, é a nossa Bíblia, é como a gente vai falar, como a gente vai se portar, como a gente vai se referir a eles. E é um ambiente muito mais organizado que a escola pública convencional. Não é aquela bagunça, não é eu posso andar do jeito que eu quiser, não, porque o militarismo, ele anda sobre a linha de todo mundo, é igual. Todo mundo vai andar com o mesmo uniforme, com o mesmo sapato, igualzinho. Por quê? Porque é um ambiente militar. Mas logo nas minhas primeiras semanas naquela escola militar eu achei estranho, porque eu não podia me vestir da forma como eu queria. Eu tinha um uniforme. E era um uniforme bem feio. Eu não gostava nada de usar ele. Mas eu tinha que usar, porque senão eu não entrava na escola. Mas falando agora mais especificamente da minha rotina, nos meus 4 primeiros anos naquela escola, eu estudei pela parte da manhã. O portão ele abria 6h30 e fechava 7 horas da manhã. E acredite em mim, você não queria se atrasar, porque o militar não ia te deixar entrar de forma alguma, a não ser que você fosse com seu responsável ou que você tivesse uma justificativa muito plausível. E muito plausível mesmo. Quando eu falo muito plausível, é papo de tu ter um documento comprovando, porque senão ele não ia te deixar entrar de forma nenhuma. Mas aí você pensa, tá, eu consegui entrar, eu vou direto para a sala, correto? Não, você vai para o ginásio, você vai entrar em forma no ginásio. Se você for o chefe de turma, você vai assumir a frente da sua turma e você vai apresentar a turma para o militar responsável. Tá, falando bem resumidamente que é o chefe de turma, ele é o manda-chuva ali da turma que vai tomar conta dela. Como assim? O chefe de turma ele vai, o máximo possível, tentar manter a turma nos trilhos. E qualquer ato que eles cometam que transgrida as regras, a gente faz a anotação no caderninho do chefe de turma. Querendo ou não, não é, na minha concepção, não era algo que resolvia muita coisa. Mas era algo que a gente tinha que fazer e todo mundo ia passar por isso. Você não tinha a opção de não ser chefe de turma. Tinha gente que até chorava pro militar para não ser chefe de turma porque tinha um medo absurdo de ir lá na frente e de errar. E isso acontecia muitas vezes consecutivas. Os militares sempre batiam também na tecla da apresentação pessoal. Unha cortada, cabelo cortado e por aí vai. Então, e outra coisa que eles batiam muito na tecla é o comportamento. Você não está em uma escola pública convencional, então nada de palavrões dentro do ambiente militar, porque se militar te pegar, você falando um palavrão, você vai ser convidado a ir à coordenação disciplinar e pegar um FO negativo. O que é um FO negativo? Um fato observado negativo.
Esses fatos observados, eles influenciam a sua nota dentro da escola. Você começa com 10, se você chegar a 3 pontos, você é convidado a se retirar da escola. Mas é muito difícil conseguir chegar a 3 pontos. Tu tem que ser um lixo de ser humano para conseguir chegar a 3 pontos. Mas, indo agora para o ambiente militar em si, a cobrança é algo descomunal dentro do ambiente militar. Os militares vão fazer questão de bater na tecla de te cobrar muita coisa. Além da apresentação pessoal, hino, eles vão te cobrar também. Se a turma inteira estiver com nota baixa, eles vão te cobrar. Eles vão arrumar alguma coisa para cobrar de você. Porque não é um ambiente militar se não tiver cobrança. Postura, eles cobravam muito isso na Ordem Unida. Você já deve ter visto isso por exemplo, no 7 de setembro, apresentações militares. Aquilo ali é a Ordem Unida, basicamente. Mas, falando mais especificamente, a Ordem Unida na escola militar, ela é algo bem chato, que a gente tinha que fazer todo dia. Então não era algo agradável, mas depois de um tempo se torna automático. Quando o militar ou quando o chefe de turma tá dando comando pra turma, a gente faz no automático. A gente acaba que não percebe, mas quando a gente vê, a gente já tá em posição de sentido, pronto para apresentar pro militar responsável do dia, já a um passo a mais de ir pra sala de aula. Uma coisa que os militares sempre falavam pra gente, mas que a gente sempre duvidou, é que de onde eles estavam, a gente se deslocava até eles para apresentar a turma. De onde eles estavam, eles sempre falavam pra gente: a gente consegue enxergar todos vocês daqui. Então tinha gente que duvidava e se mexia durante a apresentação. E se o militar pegasse você se movendo, ele pedia educadamente pro chefe de turma voltar, dar os comandos de novo pra turma e reapresentar. Ou, como eles falavam, tentar novamente. E assim, cara, era algo bem chato, porque dependendo de como a turma estivesse no dia, ou de quanto fogo no rabo seu amiguinho estivesse no momento, você ia voltar algumas vezes. E isso não era legal, porque é a sua cara que está ali, a tapa. Não é a cara do seu amiguinho. E não é algo legal ficar indo e voltando por causa de um. É o famoso por um pagar todos. Se você não conhece o por um pagar todos, pergunte ao seu tio, pai, mãe, avô, que foi militar. Mas, falando brevemente, o por um pagar todos é o conceito mais desgraçado que existe na face da Terra. É o conceito que, falando em poucas palavras, a dor conjunta gera união. É basicamente isso. O por um pagar todos. Se um não está no padrão, todo mundo paga. Se um não sabe o hino, todo mundo paga. Se um não está com o cabelo cortado, a turma inteira paga. Então isso é um saco. A gente sempre questionou os militares sobre isso, só que os militares nunca deram muita bola pra isso e a gente foi entender o porquê depois do por um pagar todos. E olhando agora pra trás, até que fazia sentido. E depois dos meus 2 primeiros anos naquela escola militar, eu comecei a perceber que os meus hábitos dentro da escola estavam transparecendo pra fora da escola. Como assim? É todo o tempo tomando cuidado com a minha postura, é todo o tempo tomando cuidado como eu falo com as pessoas. Esses e muitos outros hábitos automáticos eu adquiri, principalmente o hábito de chamar os mais velhos por senhor e senhora. Não é que eu tive uma educação ruim, mas senhor e senhora eu geralmente deixava para meus familiares. A partir do momento que a escola militar chegou e falou senhor e senhora também vale pra gente, usando as minhas palavras para falar o que eles falaram, a gente sempre tomou cuidado com a forma que a gente se refere aos militares. Faça tudo dentro daquela escola militar, mas nunca chame o militar pelo nome. Porque senão você vai pegar uma bronca do militar. O militar vai falar: eu sou seu amiguinho agora para você me chamar pelo nome. Então, sempre tome cuidado com isso. Eu sempre tomei cuidado com isso. Eu sempre me escondi atrás dos meus amigos, sempre atrás da minha companhia, porque prego que se destaca toma martelada. Então eu sempre tomei cuidado e nunca deixei brechas para os militares me darem algum esporro, me darem algum sermão. E, de certa forma, foi isso que me ajudou a sobreviver dentro daquela escola. É sempre deixar quem quer se sobressair mais, deixar ele se sobressair.
não se mete, deixa o teu amiguinho se sobressair, que quem se ferra depois é ele. Agora, comentando mais aprofundadamente o que era o nosso regulamento, ou a nossa Bíblia, igual alguns militares falavam pra gente, era onde estavam todas as regras. E eu não tô brincando quando o livro tem 3 dedos de altura. Ele era bem grosso. Era um livro que falava sobre como a gente tem que falar com o militar, como a gente se refere ao militar, do que a gente, da forma como a gente se portar, e por aí vai. A gente seguiria essas regras, algumas sim, outras não, não tinha como seguir todo o regulamento à risca. Os militares até falavam pra gente que algumas coisas do regulamento meio que eles só ignoravam, por exemplo, a forma de se referir a eles. Tinha toda uma forma padronizada de se referir ao militar. Aí eles basicamente encurtaram pra pede licença e você fala com quem você quer falar. Era muito. Isso melhorou 1000% no nosso costume. E isso melhorou 1000% a forma como a gente interagia com os militares. Falando mais especificamente dos militares, os militares em si, eles... A gente só enxergava a casca militar deles. Mas, dado que cada militar que a gente conhecia era responsável por uma companhia, a gente acabava conhecendo mais aprofundadamente o nosso militar / monitor. É assim que a escola denomina eles, são os nossos monitores. Acabava que a gente trocava ideia com eles. Assim, a gente acabou conhecendo muito dos nossos monitores. A gente acabou conhecendo bastante da história deles. Então, a parte humana fez a gente gostar muito dos nossos monitores, porque é muito difícil, pelo menos dentro do ambiente que eu tava, tu encontrar um militar pé no saco. Era em um ano inteiro, que tipo, tu encontrava um durante um ano inteiro, porque basicamente a cada semestre mudavam os militares. 1 ou 2 ali saíam para curso de aprimoramento e vinham outros 2 ali para tampar a vaga que eles deixaram. Mas assim, a maioria dos militares, eles eram muito gente boa. Trocavam ideia com a gente, davam uns toques pra gente. A maioria dos militares não queria te ferrar. Os próprios militares falavam: e você não quer que eu te ferre? Não me dê motivo pra te ferrar. E esse é um conceito muito simples, que no meu ver era tão simples que ele se tornava muito idiota, que é muito óbvio. Se eu não quero ser chamado a atenção, eu não vou dar motivo pra isso. Mas tinha gente que não entendia muito bem a mensagem e ficava tomando esporro de graça. Voltando a falar do militarismo presente naquela escola, o 7 de setembro, ele é algo muito importante naquela escola. Você tinha a oportunidade de desfilar pela escola no 7 de setembro, passar na Avenida Borsal e Soberano, para toda a sua família ver e para toda a comunidade ver. Mas, nesses 4 primeiros anos, só era selecionado quem ia para esse evento, quem tinha as melhores notas. E não necessariamente quem tinha as melhores notas se esforçava à altura que eles queriam. Então acabava que muitas das pessoas que eles selecionavam não era o que eles imaginavam. Mas nos meus 3 últimos anos naquela escola, se você estava no ensino médio e você se candidatava, pronto, você estava previamente selecionado a participar. Claro, depois tinha uma peneira, depois os treinamentos, mas o 7 de setembro naquela escola era sagrado. É algo assim que eles levam muito a sério. Tão a sério que tem alguns alunos, eu digo alguns alunos porque a escola em si ela não tem essa rixa. Alguns alunos têm rixa com uma outra escola militar. E, claro, ela é amigável até um certo ponto. Tem alunos que até trocaram farpas aí em redes sociais aí. Isso, graças a Deus, não chegou ao ouvido da diretora, porque senão a gente tinha tomado um belo do esporro, mas era uma disputa até amigável. E na maioria das vezes, não quero me gabar, mas na maioria das vezes a gente ganhava. Não é que o nosso padrão era muito alto, é que os militares eles cobravam nos pontos certos. Eles já tinham moldado a gente de uma forma tão bem que eles só tinham que lapidar, então era só o básico bem feito. Mas agora, falando dos pontos bons daquela escola, além da responsabilidade, disciplina e quaisquer outras coisas que a gente adquire durante a escola militar, eu diria que o lado bom
são os amigos que a gente faz dentro da escola militar, que eu digo que são os amigos mais verdadeiros que a gente faz ali. São amigos que a gente leva pra vida toda. Eu falo por mim, eu tenho muitos amigos ainda. Eu mantenho contato ainda com eles, de gente que eu conheço há 4 anos da escola militar, que veio de lá. Então, eu digo que é um ambiente muito próspero para tu gerar boas amizades. A parte da responsabilidade também é algo que eu considero algo bom. Tu aprende a ter responsabilidade ali muito cedo. Por exemplo, uma das responsabilidades que a gente tinha era, basicamente, todo mês o militar chegava com o hino. Se você não aprendesse o hino, a sua turma inteira pagava. Simples. Então a gente tinha a responsabilidade de aprender o hino pra gente não ferrar a turma. Todo mundo fazia questão de pelo menos saber, no mínimo, o refrão do hino. No mínimo, pelo menos o refrão do hino, você tinha que saber, para pelo menos assim, quando o militar passasse na parte do refrão, ele sabia, ele olhava assim, tu sabe cantar pelo menos o refrão, e ele meio que dava uma de João sem braço, mas ele sabia que tu não sabia cantar no final das contas, mas ele, beleza, mas depende de militar para militar. Tem militar que sabe que todo mundo sabe cantar o refrão, então ele fica justamente do lado dos alunos que não sabem cantar justamente no resto do hino, então isso era algo complicado. Outro lado bom da escola militar é como ela molda a gente. Na nossa camisa da escola militar tinha honra, respeito, educação e disciplina. E eles faziam esses 4 pontos serem construídos na gente de uma forma bem boa até. Eu digo assim, a escola militar ela forma bons cidadãos. Ela forma cidadãos honestos. Ela forma cidadãos que vão cumprir com o seu dever. E, cara, esse é um lado bem bom da escola militar. Ela cria gente decente. Não dizendo que a escola pública normal não gere, mas a escola militar ela gera com uma escala muito maior cidadãos melhores. Agora falando dos pontos negativos, que foi, eu vou falar pra vocês, foi meio difícil encontrar pontos negativos. Pode ser porque eu passei 7 anos ali e não enxerguei tantos pontos negativos, mas um dos pontos negativos que eu coloquei aqui foi pressão. A pressão que aquela escola te gera é uma pressão fora do comum. É uma pressão que um pré-adolescente, adolescente, eu digo que não deveria passar. Mas se você está numa escola militar, parabéns. Você está num ambiente que você está em constante pressão. E isso é algo que incomoda estar em constante pressão. Alguém está todo tempo te olhando, alguém está todo tempo te cobrando. Bom, agora que eu falei de cobrança, justamente ela é o segundo ponto. Cobrança. É algo bem pesado dentro de uma escola militar. Cobrança é absurda. Por exemplo, igual eu falei anteriormente, os hinos, eles cobram muito isso. É papo da gente aprender mais de 10 hinos. Eu me lembro de muitos deles ainda. Então a gente, por exemplo, uma das táticas dentro da cobrança que eles usavam pra gente aprender o hino é a gente fazer 10 cópias do hino a mano escrito. E se você fizer mal feito, você vai entregar o dobro. Então era sempre bom a gente tomar cuidado com isso. Quando já pedia as cópias, a gente já fazia ali no momento oportuno para conseguir suprir a necessidade da cobrança. Agora, o desgaste e o ambiente rígido. Cara, o desgaste, ele é algo muito grande dentro da escola militar. É algo descomunal. É algo que você tá em constantemente desgaste mental e você não percebe. Os próprios militares falavam pra gente, vocês precisam ter uma válvula de escape porque senão vocês vão se destruir de dentro pra fora. A gente não entendia isso logo no começo, mas logo quando a gente estava ali pelo 9º ano do ensino fundamental 2, primeiro ano do ensino médio, a gente entendeu o porquê. Porque tinha gente que não tinha mais saco para aquilo. Faça tudo dentro daquela escola, mas nunca esboce pro militar que você tá sem saco, senão o militar vai pegar ainda mais no seu pé. Então, dica de amigo, nunca mostre para qualquer militar que você tá sem saco. O ambiente rígido. Eu coloquei como um ponto negativo, mas eu não digo com um ambiente tão negativo, porque é justamente essa a proposta da escola militar, ser um ambiente mais rígido que uma escola convencional. Uma escola convencional tem regras simples. A escola militar tem regras muito mais elaboradas e muito mais rígidas. E
Além das regras, eu diria que dentro do ambiente rígido é a falta de liberdade, mas também entra naquilo que eu acabei de falar, é a proposta da escola militar. E olhando hoje, eu não acho que a escola militar seja simplesmente boa ou ruim. Eu acho que depende muito de quem passa por ela. Mas uma coisa eu percebo, é que depois de tantos anos, parte daquilo ainda ficou em mim. No jeito de agir, no jeito de pensar, até em pequenas coisas do dia a dia. E talvez seja isso que mais me pega quando eu lembro daquela época. E se tu ficou até o fim desse vídeo, já valeu de verdade. Porque significa em que em algum momento tu se conectou com essa história. E se quiser acompanhar os próximos vídeos, talvez tu goste do que eu ainda tenho para contar.